eu sou um camarada que eu passei por diversas religiões. Então, eu já fui macumbeiro, budista, espírita, já fui, né, diversas religiões, já rodei bastante. E a minha experiência religiosa me ajudou a levar esse assunto muito a sério. Vocês podem não levar a sério, talvez porque não viram o que eu vi, não viveram o que eu vivi. Mas o assunto é muito sério. Então, eu sugiro para vocês, assim, ó, que vocês deem atenção a esse assunto, critiquem, perguntem, estudem, reclamem, ok? É importante vocês tirarem as dúvidas. Se ficar com dúvida, reclama, não pode falar, tá? Por quê? Porque esse é um assunto que está tudo em jogo. Satanás gosta muito, muito, muito desse caminho. É um caminho que ele trabalha com muito sucesso. E vai ser uma das molas propulsoras dele no engano no final agora do tempo. Tá? Então, presta atenção nesse assunto aí. Vamos lá trabalhar esse assunto que a gente vai compreender melhor aí essa noite. Ok, o estado dos mortos, tá ok? Série Textos Difíceis. A gente vai trabalhar também os textos difíceis que tratam desse assunto. Talvez a gente leve 2 ou 3 estudos aí na sequência. Esse aí é Luís XV, né? Luís XV, ele tinha um medão de mortos, medão. O medo dele era tão grande, que assim, ó, do palácio dele, ele podia ver uma catedral. E para ele, a catedral era muito bonita. Até o dia que falaram que lá na catedral era tipo um cemitério de padres que foram daquela coisa, quando o padre morria, enterrava lá na catedral. Esse cara ficou com medo tão grande, mas tão grande, que ele mandou construir uma torre entre o apartamento dele, entre o palácio e a catedral, para ele não ver a catedral. É um medão, né? E vocês, têm medo de morto também? Puxar o pé, bater as portas de casa e tal. Queridos, quem faz isso é o Satanás, não tem nada de morto. Quem morreu não faz isso não. O único mal que o morto faz é feder. E aquele fedor dele libera umas bactérias nocivas à saúde. Ele pode transmitir vírus. Esse é o ruim do morto. Fora isso, meu irmão, morto não faz nada. Ah, eu vou voltar para puxar o seu pé. Se voltar e puxar seu pé, filho, você cai de joelho e ora, porque é o capiroto, não é a pessoa. E a gente vai verificar isso, tá? Pedro não tem não. É isso aí, Pedro. Pode ter medo não. Você tem que temer a Deus. E se o Satanás aparecer, porque ele assusta, joelha, meu irmão. Joelha e conta com o Papai do Céu, porque só Deus pode nos proteger e nos guardar. O Luís XV tinha esse medão aí, né? Mas, de fato, as pessoas não querem nem morrer. Essa é a realidade. Isso aí é um camarada trabalhando com criogenização. O que é criogenia? Criogenia é o que eles chamam de nova versão da ressurreição só para ricos. Na realidade, a criogenia não é ressurreição. Olha o que eles falam. Eles fazem o seguinte, ó. A Cristina, que é rica, tem muito dinheiro, ela, se a ciência descobrir, né, a ressurreição, a Cristina quer ser ressuscitada. Mas se a Cristina for enterrada normal, não vai conseguir ressuscitar a Cristina porque ela vai desfazer, vai estragar. Então, a criogenia é um jeito de você preservar o corpo, fica lá preservado o corpo, e quando a ciência descobrir como é que faz para ressuscitar, aí você é ressuscitado. Só que você tem que pagar, né, para o seu corpo ficar lá, uma bagatela aí de uns 150 mil. O que você acha? Coisa boa, né? Você pega esse pouquinho, dinheiro de troco de pinga, e paga lá. Só que é o seguinte, no dia que você morrer, tem que avisar rápido, porque os camaradas têm que levar você e tal, tudo, e embalsamar e tal, eles vão fazer lá. Esse processo é chamado criogenia. Isso existe, gente, tá? Isso existe. E o pior, tem gente que vai, tá? Eles enfiam o camarada lá numa solução, né? Mergulha ele lá,
injeta os negócios na veia e o camarada fica aí nessas cápsulas aí. Tudo morto aí, tá? Tudo morto, que estão sendo guardados aí para um dia que a ciência descobrir a ressurreição, trazer esses caras à vida. A Bíblia, ela nos explica o que acontece com a pessoa quando morre, então é bom a gente entender o que Deus diz. Deus cria o homem, Gênesis 2, verso 7. E olha o que ele diz assim. Vamos lá, todo mundo participando aí para ninguém dormir. Vamos começar aqui, vamos ver quem vai ler esse texto aqui primeiro. Quem vai ler vai ser a Letícia. Letícia, você pode ler para a gente, filha, por favor? Posso? Formou Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Pergunta para todo mundo tem que responder aí. O homem é uma alma ou o homem tem uma alma? O que vocês acham aí? O homem é uma alma ou o homem tem uma alma? Ele é uma Oh, ninguém falou que tem. alma. Ele tem uma alma para mim. Aí, para o Walter, para o seu Walter, ele tem uma É alma. uma alma. Tá? Queridos, vamos no texto e verificar o que o texto revela. Tá? O homem passou a ser ou o homem passou a ter? A ser. A ser. A Bíblia, então, revela que o homem é uma alma e não que o homem tem uma alma. Você vai verificar alguns textos, por exemplo, que traz que o homem tem uma alma. Só que a dificuldade é a tradução. Não é que o homem tem uma alma. Por exemplo, vai ter um texto lá de Elias ressuscitando o filho da viúva. Acho que é o Elias ressuscitando o filho da viúva. Depois eu vejo. E aí menciona assim, ó. E a alma do menino voltou a entrar nele. Ué, se a alma voltou a entrar, significa que a alma saiu. Aí você vai ver em outras versões. A vida do menino voltou a entrar nele. Então, você verifica esse aspecto aí, né? Dele, da vida ou alma. E aí, a maior parte dos tradutores da Bíblia, eles eram imortalistas, né? Ele acreditava na imortalidade da alma. E assim, ele acreditava que a alma saía dele. E fez a tradução desse jeito. Mas a versão é vida. Você vai ver um outro texto no Novo Testamento, que ele menciona lá. Alma no Novo Testamento, você vai ver a palavra psirrê. Psirrê é da onde vem a palavra psicologia. Tem a ver com a consciência da pessoa. Tá? E aí, Cristo diz no Novo Testamento, né? Não temei aos homens que matam o corpo, mas não pode matar a alma, né? A ideia que está falando ali é exatamente a sua consciência viva. Por quê? Porque mais para baixo, no mesmo texto, ele vai explicar essa questão. Só que nós vamos estudar esses textos difíceis passo a passo. Nós não vamos mencionar todos hoje. Não dá. A gente vai ter que ver paulatinamente. Então, a gente vai considerar a parábola do rico e do Lázaro. A gente vai considerar, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. A gente vai verificar essas passagens, né? Fazer perecer a alma no inferno, né? Tal, tudo. Então, a gente vai verificar esses aspectos, tá? Passo a passo. Por enquanto, nós vamos entender o que a Bíblia diz. E, se der tempo, a gente consegue ver um texto. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A gente consegue, talvez, ver esse texto hoje. E aí a gente vê outros nas próximas datas aí, tá? Vamos lá. Segundo a Bíblia, nesse texto de Gênesis 2, verso 7, Deus sopra nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente e não ter uma alma. O homem é uma alma vivente. O que é a alma vivente, então, por esse texto da Bíblia? Pó da terra mais o fôlego de vida. E aí o resultado é alma
vivente. Vamos dar exemplos melhores aqui. Vamos pensar nessa lâmpada aí como se fosse um elemento físico, né? A lâmpada como elemento físico, vamos comparar ela com o pó da terra. Deus fez lá um boneco de barro, e aí o homem fez aí uma lâmpada de vidro. Mas nem o homem, como boneco de barro, tem vida, e nem a lâmpada tem luz. O que é que necessita para a lâmpada ter luz? O que necessita aí? O que está faltando aí para iluminar ela? Ajuda a gente a entender aí. Pode responder aí, sem medo. Corrente elétrica. Corrente elétrica. Essa é a voz do Mateus, é? É. É isso aí, corrente elétrica. A lâmpada precisa de energia, como o corpo precisa do fôlego de vida. E aí, quando você une os dois, a lâmpada e a energia elétrica, você tem uma lâmpada iluminando. Da mesma forma, o organismo. Pó da terra são os elementos físicos. Fôlego de vida é o poder vital, a energia vital que Deus dá ao ser humano para que ele possa viver. Ele passa, então, a ser uma alma vivente. Ok? Vamos nessa aí para a gente entender um outro exemplo melhor aqui. Nós temos aqui um computador, tá? O computador aqui dentro, ele tem uma pecinha chamada HD. É o cérebro do computador, é onde você grava todas as informações do seu computador. Agora, o cérebro do computador, você não tem acesso a ele se não tiver energia elétrica. Da mesma forma que um cérebro do ser humano. Você não consegue fazer ele funcionar sem o fôlego de vida, sem energia vital. Agora, quando você une energia elétrica ao computador, você agora acessa as informações que estão lá no HD. Ou seja, quando você põe energia elétrica, todo ele começa a funcionar. E aí você tem um computador ligado, começa a acessar as informações que estão no cérebro do computador. Da mesma forma, quando você une o cérebro, que é feito de pó da terra, e soma ao fôlego de vida ele, o homem passa a ser alma viva e você consegue agora se mexer, pensar, raciocinar, falar e fazer. Bem, o que aconteceria com a alma, né, se ela viesse a desobedecer? Porque alma é a pessoa, tá? Vamos dar uma olhadinha aí nessa ideia de alma como pessoa. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos. Abra sua Bíblia no livro de Atos para mim. Estão todos com a Bíblia aí? Se estiver todos com a Bíblia, a gente pede aí para todo mundo ler aí. Pedro está com a Bíblia, seu Walter, Ana. Tô aqui. Pronto, Pedro. Atos, abre em Atos. Abre pra gente aí, Pedro, em Atos, capítulo 2. Abre em Atos 2. Versículo 41. Se quiser, Pedro, pode ler. Atos 2, 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha, no dia do Pentecoste lá, o batismo que Pedro fez, agregaram-se 3.000 almas. Espera aí. O que é isso? O homem tem uma alma ou o homem é uma alma? O texto revela que o homem é. Porque ali foram pessoas que foram batizadas. Foram 3.000 pessoas. Em algumas traduções, traduz por pessoa. Deu para entender? Eu não sei se alguém tem alguma tradução diferente. Mas vamos lá, prosseguir aí. Agora, versículo 43. 43. Pode ler para a gente aí, Pedro? Posso? Qual versículo? 43 agora. 43. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha, em toda a alma havia temor. Em toda a alma havia temor.
Isso aqui é bem interessante, né? Porque está falando agora em toda alma, em toda pessoa havia temor. Então você verifica aí que a alma é pessoas nas Sagradas Escrituras. Tem mais passagens aí, vocês vão verificar um monte de texto nessa linha aí, tá? Algumas traduções vai mudar a palavra, colocar pessoas até diretamente. Agora, o homem sendo uma alma, né, se ele desobedecesse, o que ocorreria com ele? Olha o que a Bíblia ensina. Leia esse texto pra gente aí, senhor Walter. O senhor pode ler pra gente, senhor Walter, esse texto? Está na tela? Posso? Sim, posso. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Olha só que coisa interessante. Deus diz que o homem, no pecado, é mortal. Deus disse que se o homem comesse do fruto, ele morreria. Tá? Ezequiel 18, verso 4 e verso 20 são textos importantes, textos chaves. Ezequiel 18, verso 4 e verso 20. Ana, você pode ler pra gente, por favor? A alma que pecar, esta morrerá. Olha o que diz a Bíblia. A alma é mortal ou imortal, segundo a Bíblia? Mortal. Mortal. A alma que pecar, essa morrerá. Ora, a alma sendo a união de pó da terra mais fôlego de vida, ou seja, a pessoa. Segundo Deus, essa alma, essa pessoa, se pecasse, morreria. Como todos nós somos pecadores, todos nós somos mortais. É o que a Bíblia diz. Mas há controvérsias. Há pessoas que ensinam coisa diferente. Quem é que ensina coisa diferente? Vamos lá. Que mentira introduziu Satanás acerca da morte? Veja, Satanás vai falar uma mentira aí. Vamos dar uma olhada lá. Leia pra gente esse texto aí. Deixa eu ver. Cristina, você pode ler pra gente? Ou o Arthur? Leio. Um minuto. Disse a serpente à mulher: se comerdes do fruto, é certo que morrereis. Gênesis 3, 4. Olha, Não morrereis. olha o que a serpente falou. Se você comer do fruto, é certo que você não vai morrer. Veja só. Deus diz que a alma que pecar, esta morrerá. Deus diz que se comer do fruto, certamente morrerás. Satanás vem com o discurso oposto, dizendo que o homem no pecado não é mortal. Satanás ensina que o homem é imortal. É a serpente, Satanás, que ensina que a alma é imortal. Vamos lá pegar agora culturas extras bíblicas. Essa aqui é uma cultura de fazer múmia. É um pessoal do Egito. Agora, por que o pessoal do Egito fazia múmia? Essa múmia aí é bem preservadinha, né? Por que o pessoal do Egito fazia múmia? Vamos lá ver no site de história. Olha o que diz aqui, ó. Os egípcios, que não serviam a Deus, serviam a Satanás, acreditavam na vida após a morte. Ou seja, acreditavam que a pessoa morria, ela não morria, ela continuava viva. Segundo a sua doutrina religiosa, a alma mantinha uma estreita ligação com o corpo físico, vindo visitá-lo depois da morte. Por isso, o corpo precisava ser conservado mediante o processo de mumificação para proteger-se da decomposição. Olha que coisa interessante. O Egito, uma das nações mais importantes na mão do maligno aí, né? Eles criam a imortalidade da alma. Eles criam, então, que quando você morria, uma alma saía de você. Então, entenda, os egípcios acreditavam que tinha uma alma e não que era uma alma. E aí ele entendia que a alma saía, só que ele entendia também que a alma vinha visitar o corpo. Agora, se o corpo ficou apodrecido e se desfez, a alma não teria onde visitar.
Então, os egípcios faziam o quê? Começaram a fazer múmia para conservar o corpo. Então, a alma podia retornar ao corpo da pessoa que ali estava. Então, precisava ter o corpo ali para que ela pudesse também ter vida eterna lá no paraíso. Essa era a crença dos egípcios. Vamos prosseguir mais aqui. Segundo o sistema de crença egípcio, a morte consistia em um processo onde a alma se desprendia do corpo. Com isso, acreditava-se que a morte seria um estágio de mudança para outra existência. Então, para os egípcios, quando você morria, você não morria. Você ia para um outro mundo, um lugar lá, um paraíso, né? Para entrar no paraíso, tinha que fazer todo um juízo lá e tal, tudo, enfim. O que é interessante, essa crença, queridos, essa crença é a crença básica espírita. O que crê um espírita? Ele crê que você tem dentro de você um você, que é a sua alma ou o seu espírito. E quando você morre, esse espírito ou alma sai de você e vai para o mundo dos espíritos. Essa era a crença. Ok? Essa é a crença básica do espiritismo. E os egípcios já tinham essa filosofia antes do espiritismo moderno se estabelecer. Vamos ver mais aqui, ó. Acontece o seguinte. Os egípcios, eles enterravam as pessoas com os bens que elas tinham. Tá? Tesouro, riquezas, roupas, tal. Aí o que acontece? Joias. Aí, muitos saqueadores, eles entravam nas tumbas dos egípcios e roubavam todas as múmias e também queimava as estátuas, as múmias. Por que eles queimavam as múmias? É porque é o seguinte, eles procuravam invadir essas tumbas à noite e no inverno, onde tinha pouca circulação por causa do tremendo frio. Aí o que acontece? Como eles estavam lá no inverno, para se aquecer, eles queimavam as múmias. E as múmias se via como maneira de aquecer. Alguns levavam pedaços das múmias para casa para poder se aquecer. Tá? Então, os egípcios começaram a ficar preocupados. Por quê? Você vai lá e você faz... você vai lá e faz uma estátua, né? Uma estátua não, você faz uma múmia para o seu parente. Aí vem um camarada, entra lá e leva a múmia, destrói e tal, tudo. Então, ele ficava preocupado, porque a alma não ia ter lugar depois para ela repousar. O que eles começaram a fazer agora, os egípcios? Os egípcios começaram agora a fazer, além das múmias, fazer uma máscara mortuária, fazer uma imagem da pessoa. Por quê? Porque se destruísse a múmia, tinha a estátua onde a alma podia habitar. Então, entendeu? Vamos pensar aqui, ó. Letícia Lume é a nossa faraó aí, né? E aí a Letícia Lume, ela vai falecer. Faleceu, nós faríamos uma múmia dela, mas também faríamos uma imagem dela. Porque se destruir a múmia, a alma podia habitar na estátua. Essa era a crença egípcia. Dá uma olhada nisso aqui, ó. O próprio site falando sobre isso. Aqui você tem Tutankhamon, correto? Você percebe aqui, ó, que tem o próprio sarcófago dele, o próprio caixão dele aqui, é uma imagem dele. E dentro tinha a múmia também. Foi enterrado com riquezas e tudo mais, né? E a máscara mortuária dele era de ouro puro, né? Um negócio lindo, fantástico, né? Olha aí o site falando sobre, né? Mas poderia acontecer que a múmia fosse destruída, mas essa eventualidade fora prevista. Para preveni-la, colocavam no interior do túmulo uma estátua do morto, destinada a receber a alma, na falta ou destruição da múmia. Olha que coisa interessante. Então, eles colocavam também uma imagem da pessoa para receber a alma. Presta atenção nisso, em todos esses aspectos.
que isso é muito importante para nós, muito importante. Os camaradas faziam uma imagem da pessoa depois que a pessoa morreu. Grava isso. Fazer uma imagem da pessoa depois que a pessoa morre. Por quê? Porque a gente vai ter esse sincretismo hoje aqui ainda. Tá? Vamos lá. Hoje, esse mesmo processo é feito ainda. Só que ele é chamado um processo de canonização. O que é canonização? É o ato de pegar uma pessoa que foi boa e transformar ela num santo. Olha lá. Substantivo feminino, canonização, relativo ao ato solene de, após cumprido as regras e rituais prescritos pela Igreja, o Papa declarar o indivíduo falecido inscrito no catálogo de santos. Indivíduo falecido. E o que é interessante, quando o cara entrar no catálogo de santos, depois que ele morreu, é feita uma estátua dele. Isso é um sincretismo. É uma cultura egípcia que tem hoje. Tá? E olha só que coisa. Todas essas pessoas, assim, ó, quando você vai estudar a história desses camaradas, você vai verificar que foram pessoas boas, servos de Deus, que fizeram um trabalho bonito para o Senhor. E aí as pessoas levaram lá para o Vaticano para que ele passasse por um processo de canonização. E depois que foi considerado santo, passava a fazer imagem das pessoas. Tá? Depois que morreu. Esse é o mesmo princípio egípcio. Vamos dar uma olhada aqui para vocês entenderem. Eu tenho aqui Santa Gravata, beleza? Essa aqui era uma gravata e ela morreu. E aí fizeram uma imagem dela. Tudo bem? Mas ela era uma pessoa que morreu. E agora eu tenho uma imagem dela. O que acontece? Toda vez que uma pessoa que tem um desses santos em casa e pede alguma coisa para ele, ela começa a falar: Santa Gravata, eu estou precisando de um dinheiro. Você pode me arrumar um dinheirinho? Se arrumar um dinheirinho, eu vou colocar uma foto sua no Instagram. Então, você conversou lá com a Gravata. Beleza, Santa Gravata? Aí você recebeu um dinheirinho. E aí você vai e agradece. Queridos, não era uma pessoa morta? Era. Você está conversando com a estátua. Mas está conversando com a estátua como se fosse viva. Esse é o princípio egípcio. O egípcio fazia isso, porque ele acreditava que a alma ia para dentro da estátua. E aí você podia conversar com o morto. Deus proibiu Israel de exercer comunicação com os mortos. E não proibiu porque os mortos podem falar. Proibiu porque Satanás se valia disso e respondia para os egípcios. E aí, aqueles eventos miraculosos levavam os egípcios a continuar servindo aqueles deuses. Veja como é que Deus castigou o Egito e mesmo assim Faraó e seu povo ficaram lá firmes, não seguiram o Deus de Israel, não. Por quê? Porque para eles o Deus deles existia de fato, porque eles recebiam milagres miraculosos, coisas maravilhosas. Então, queridos, essa ideia de fazer imagem depois que a pessoa morreu é o princípio egípcio, que a alma vai lá para dentro. E isso aqui é proibido na Bíblia. Olha o que diz a Bíblia aí. A dona Margarete, a senhora pode ler para a gente? Ou então o Pedro? Pedro não, João? Eu leio. Então leia aí, João. Não haja em vosso meio, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinho, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Nem quem consulte os mortos. Queridos, então esse processo da idolatria lá, que tem imagem de escultura ali, é esse processo de consulta de mortos. Tá? Que existe hoje. Mas não veio de Deus. Tem nada a ver com Deus. No entanto, as pessoas ainda o fazem porque são ignorantes. Mas quem moldou isso aí, com certeza o inimigo das almas. A Bíblia, então, proíbe fazer essas comunicações porque Satanás vai se valer. Ele vai se passar pelo morto, como ele faz o espiritismo, e aí você vai ser enganado. E engana mesmo, gente.
falar para você. Engana. Ó, engana. Satanás, sim, pode aparecer como parente seu. E você não vai conseguir discernir se é seu parente mesmo ou não. Não pode. Crê. Não duvide, não. É verdade. Tá? Vamos lá prosseguir. A Bíblia diz que o diabo engana todo mundo. É bem interessante, né? Apocalipse 12, verso 9. Se você fizer uma pesquisa para as pessoas, com as pessoas, e perguntar se ela acredita se a alma é imortal ou mortal, você vai se surpreender. Quase 100% das pessoas vão responder que tem imortalidade da alma, que tem a alma. Que você, quando morre, sai uma alma de dentro de você e ela vai para um lugar ou para outro. Vai para o céu, vai para o inferno, outras creem que é o purgatório. Depende da religião. Mas eles creem na imortalidade da alma. Isso é quase 100%. E o que é interessante, não é à toa que a Bíblia fala. A Bíblia diz o seguinte, que o diabo engana todo mundo. Será que esse não é um desses enganos? Para mim, com certeza. Mas vamos lá. Todos os povos antigos pagãos, todos, não tem exceção, todos acreditam em imortalidade da alma. Todos os povos contrários a Deus, todos acreditam em imortalidade da alma. Será que os vivos podem intervir em alguma coisa que fazem os mortos? Ou os mortos intervirem em alguma coisa que faz os vivos? Vamos lá. Minha pergunta errada, né? Podem os vivos intervir no que faz os mortos? Deixa a Bíblia falar. Leia pra gente esse texto aí, Ana Custor. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem têm jamais recompensa, mas sua memória já no esquecimento. Seu amor, seu ódio já pereceram, não tem parte em coisa alguma que se faz debaixo dos... Querido, obrigado, querido. Olha o que o texto diz aqui, ó. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, primeira coisa aqui, ó. Quando você morre, você não sabe coisa nenhuma. Só essa parte aqui já diz que o morto, quando morre, não está no céu, não está no inferno, nem nada. Por quê? Veja só. Vamos lá. Eu morri. Fui para o céu. Queridos, quando eu fui para o céu, você acha que eu não vou conhecer a Deus? Eu não vou saber quem Ele é? Ou eu não vou saber quem eu sou? Agora, se eu vou saber, significa que eu sei alguma coisa, mas a Bíblia diz que os vivos sabem que eu de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Morto não sabe nada. E a sua memória jaz no esquecimento. Então, esse texto aqui não tem nada de simbólico. É assim, Salomão não está fazendo aqui uma parábola, né, contando uma fábula. Salomão sentou para escrever o que acontece com a pessoa quando morre. E Salomão escreveu o seguinte, ó. Os vivos sabem que hão de morrer, mas quem morre não sabe coisa nenhuma. Nem tem jamais recompensa, mas a sua memória jaz no esquecimento. A memória da pessoa que morre, ó, apaga. Então esse negócio de velório, sabe, que a pessoa fala assim, ele tá olhando por nós. Não tá. E eu dou graças a Deus por isso, viu? Eu dou graças a Deus por isso. Não, é verdade, ó, veja só. Eu tenho a minha esposa. Eu oro a Deus, assim, ó, se eu morrer, Senhor, a vida vai ser muito difícil para ela. Mas, se for difícil, arruma um caba macho, gente boa, cristão, para estar com a minha esposa. Pra ele ajudar a minha esposa. Mas se for encapetado, não manda não, Senhor. Deixa eu ficar sozinha. É melhor sofrer sozinha do que arrumar um encapetado. Tem filho, tem esposa, né? Mas se for um cara, gente bom, crente, Senhor, arruma. Essa é a minha oração. Agora, pergunto. Você acha que eu quero ver essa cena? Não, com certeza não. Imagina aí, rapaz. Eu assistindo a cena, o camarada dando um cheirinho na minha mulher aqui, ó.
Oh, rapaz. O filho da mãe usando minha Havaianas. Graças a Deus que a Bíblia ensina que quando morremos, apaga a consciência, gente. Some. Não sabe nada. Não sabe nada. Você ri, Pedro? Você é louco, rapaz. Imagina aí. O cara usando meus shorts, meu. Eu também não ia querer, não. Então, eu não posso ser egoísta, né? Falar, não, tem que ser fiel até a mim. Não, se for melhor para ela, mas graças a Deus que não é desse jeito aí. Olha o que a Bíblia fala também, que é muito importante a gente prestar atenção, ó. Ela diz assim, ó, seu amor, seu ódio, e eu comi aqui, ainda tem sua inveja, viu? No texto tem sua inveja. Seu amor, seu ódio, sua inveja já pereceram. Tem sentimentos? Não tem. Isso aqui já mostra que o cara não está nem no céu nem no inferno. Porque quem está no inferno tem um ódio miserável. E quem está no céu tem um amor tremendo. Então o cara não está lá. Porque a Bíblia diz que quem morreu não tem amor, não tem ódio, não tem inveja. Também não está aqui olhando, olha só o óculos da Letícia Lume. Que chique. Caríssimo. Comprado na França. Não tem inveja, acabou. A Bíblia fala que quando você morre, apaga a consciência. Tanto que a Bíblia chama de sono. Sono é que apaga. Você não está vendo nada. Por isso que ela chama de sono. Vamos prosseguir mais. Esses textos também nos ajudam a entender melhor ainda. Ó. Os mortos não louvam a Deus. Salmo 115, 17. Olha lá, ó. Os mortos não louvam a Deus. Espera aí, querido. Se o cara morresse salvo e ele subiu para o céu, você acha que ele não louvaria a Deus? Louvaria. Então, se os mortos não louvam ao Senhor, é que o cara não está lá. Aí você fala, bem, mas aí o texto pode estar falando dos ímpios. Será? Dá uma olhada em Salmo, capítulo 6, verso 5. Abre aí, Salmo 6, verso 5. Davi falando. E Davi não é perdido. Salmo 6, 5. Deixa eu ver, volta para Letícia aí, né? Salmo 6, 5. Pode ler, Letícia. Achou? Pode ler. Salmo 6, verso 5, né? Sim. Pois na morte não há lembrança de ti, no céu quem te louvará? Olha, não, no sepulcro, não é não? No céu, Ah, Seol. Isso. Seol ou Sheol, ela é muitas vezes traduzida por inferno, mas a palavra é sepultura, tá? Então, na sepultura, quem te louvará? Olha que coisa interessante. Na morte não há lembrança de ti. Ninguém nem lembra de Deus. Não lembra de Deus. Na realidade, não lembra de nada. Se o cara tá salvo, tá lá no céu, não vai lembrar de Deus? Óbvio que vai lembrar. O problema é que a Bíblia não ensina a imortalidade da alma. Ok? Isso é uma crença pagã que se introduziu. A gente vai trabalhar tudo isso. História desse aspecto aí. Tá? Outro texto aqui, ó. Os mortos não podem voltar à sua casa. Então, querido, se você viu aí o amigo, a amiga, a vovó, a vovó, voltou para cá, amigo, não é ele. É Satanás se disfarçando. A Bíblia fala que eles fariam tão grandes sinais que, se possível, forem enganariam os eleitos. O morto não pode aprender. Também está aqui na Bíblia. Então, um texto da Bíblia mostrando o que acontece com a pessoa quando morre. E aqui, nós vamos ter, tá, um texto difícil. Deixa eu ver o tempo. Eu vou encerrar de outro jeito. Eu não vou entrar no texto agora. Aí, textos difíceis, a gente vai estudando passo a passo. O próximo texto que a gente vai estudar na próxima quinta-feira é: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A gente vai verificar esse texto. Se a gente conseguir ver outros, a gente já vê outros também. Tá? A gente vai ver esses textos aí difíceis e vamos ver como é que eles se entendem, como é que eles devem ser entendidos, né? Abram suas Bíblias aí no livro de Salmo. Salmo
146. Salmo 146. Arthur, você não leu ainda não, né, Arthur? Quer ler aí, meu? Não. Leia aí pra gente, então. Salmo 146. Leia do verso 1 até o 4. Só que eu vou fazendo algumas pausas, tá bom? Eu vou falar, para aí, vai lá, fala aí. Pode ler. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei os louvores ao meu Deus, enquanto eu for vivo. Segura um Não pouco, confio- segura um pouco, segura um pouco. Olha o verso 2 que ele fala: louvarei ao Senhor durante a minha vida, porque morreu, não dá para louvar mais. Cantarei ao Senhor louvores enquanto eu viver, porque depois que eu morrer, não dá mais. Verso 3 e Não 4. confie- Uhum. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, nem em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Olha o que ele diz. Sai-lhes o espírito. A palavra espírito aí é a palavra ruach, que é a palavra fôlego, é a palavra ar. Sai o ar, sai o fôlego, é traduzido também por espírito. Então sai o fôlego, que é o fôlego de vida que Deus deu lá na criação, e nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios, seus pensamentos dele, ó, apaga. Pensamento apaga. É o que a Bíblia diz que acontece com os mortos. Agora, para não deixar vocês ainda sem o fechamento, eu vou fazer um fechamento da seguinte forma. Nós vamos saber onde estão as pessoas que morreram salvas e as pessoas que morreram perdidas. Onde elas estão? A Bíblia diz. João, Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Eu não vou escolher. João 5, versículo 28 e 29. Falando da volta de Jesus. João 5, 28 e 29. Por favor, leia aí pra gente. Deixa eu ver. Pode ler a Cristina ou o Mateus. João 5, verso 28 e 29. Aí, João. 5, capítulo 5, verso 28 e verso 29. O Mateus quer ler. Ok. João. Ah, meu Deus, Paulinho. João 5. 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E o que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Olha que coisa interessante. Está falando da volta de Jesus. E olha o que diz aí, ó. Eis que todos aqueles que estão onde? Que estiverem onde? Estiverem onde? Aqueles que estiverem onde? No céu? É isso? Nos sepulcros. Veja, as pessoas estão nos sepulcros. Todos aqueles que estiverem no sepulcro ouvirão a sua voz, a voz de Deus. Tá? Na volta de Jesus. Aí diz o seguinte: os que tiverem feito bem, sairão do sepulcro para a ressurreição da vida. Deus vai levar ele para o céu na volta de Jesus. E os que tiverem feito mal, sairão para a ressurreição da condenação. Veja, o camarada não está no inferno. E nem o outro está no céu. Diz a Bíblia que eles estão no sepulcro. Eu falo isso para vocês porque é muito comum a ideia grega de que quem foi salvo está lá no céu e quem está perdido está lá no inferno queimando. Em algumas crenças, até o purgatório e limbo existem.
Contudo, a Bíblia não respalda esse aspecto. Tanto porque, veja só, presta atenção, essas religiões que acreditam na Bíblia e acreditam na imortalidade da alma, eles acreditam no juízo final. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Como é que o cara morre, vai para o inferno, e depois que ele estiver queimando lá anos, ele vai para o juízo final? Para que vai julgar um cara que já está queimando ele? E pergunta, como é que definiu que o cara está perdido se não houve julgamento? Como é que o cara está no céu, correto? Gozando dos prazeres, se ainda não houve juízo? Então entenda, essa mensagem que tem sido ensinada continuamente, ela entra em choque frontal com diversas partes da Bíblia. Weber. Para fechar, eu quero ler o último texto. Pode falar, Isabel. Isabel ou Cristina? É Isabel Cristina. Ó, pegadinha do Faustão essa aí. Vai lá. Quando eu era católica, o padre pregava que quando a gente morria, a gente ia para o céu. Não diretamente para o céu. A gente se encontrava com Deus em determinado local. Aí lá ele já fazia um julgamento. Quem era bom já subia para o céu, quem era mais ou menos ia para o purgatório, e quem era mal já ia direto, sem escala, para o céu. Entendeu? Sim. Então, esse julgamento acontece antes da volta de Jesus. É o que a igreja pregava, né? Entendi. Só que quando você vai verificar, por exemplo, Mateus 25, dá uma olhada, Mateus 25. Ali vai ter uma cenazinha de juízo. E você vai ver que é diferente disso aí. Qual versículo? Mateus 25, versículo 31 em diante. Uhum. É para ler tudo? Eu leio aqui, ó. Quando vier o Filho do Homem, em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, e tudo mais, né? Então perguntarão o justo, né? Senhor, como assim? Quando que eu te vi com fome? Eu nunca tinha te visto. E aí ele fala, ó, quando tive fome, me deste de comer, quando era forasteiro, né? Enfim, ele vai falar essas coisas aqui. E aí ele já dá a condenação para os ímpios, né? E ao verso 41. Então também dirá aos que estiverem à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, fui forasteiro e me acolheste. Você compreende que parece um juízo em que se reúne várias pessoas? E não indivíduos? Você vai ver também uma cena em Apocalipse 20. Dá uma olhada em Apocalipse 20. Versículo 11 e diante. Diz assim, ó. E vi um grande trono branco. Esse é o juízo final. Na Bíblia, esse aqui é o juízo final. Vi um grande trono branco. E o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar. Aí é o que ele fala, ó. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
O mar entregou seus mortos, eles ressuscitaram. Os mar entregou seus mortos que nele haviam. A morte e o além deram seus mortos que nele haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Não parece que é um juízo coletivo? É. Um pouco diferente, né? É. Na realidade, são 3 fases do juízo. Mas isso aí acho que a gente já viu, né? Já estudou aqui, né? Aí eu vou ter que dar esse estudo à parte para a senhora. O que eu quero que vocês entendam é o último texto para a gente fechar, Ezequiel capítulo 9, verso 5. Ezequiel não, Eclesiastes. Eclesiastes 9, verso 5. Verso 5 não, verso 10. Eclesiastes 9, verso 10. Seu Walter, tá armado aí, seu Walter? Pode ler pra gente esse texto, por favor? Eclesiastes 9, verso Posso 10. sim. Manda ver, meu Só irmão. um momento. Eclesiastes 9, verso 10. Isso. 9, 10. Tudo é quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Essa palavra aí também, de novo, é sepultura, tá? Além aí, onde passou além. Queridos, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Por quê? Quando você morrer, não há obra, não há projeto, não há conhecimento, nem sabedoria alguma. Não há. Que lição que a gente vai tirar dessa mensagem aqui? Eu sou do povo que crê que você morreu, apaga a consciência. Fica aguardando aí o juízo, né? Depois que você morre, fica aguardando o juízo. Cristo volta e aí ou é céu ou a destruição final. Por eu pensar desse jeito, por eu pensar que não tem imortalidade da alma, né? Não na vida de um pecador, né? Olha só o que acontece aqui. O texto diz que tudo quanto você tem que fazer quando? Estiver vivo? Quando você estiver vivo. Então, vou dar uma mensagem aqui para a gente fechar o estudo dessa noite. Pedro, você tem mãe, você tem pai. Beija seu pai e sua mãe essa noite. Diz que você ama seu pai e sua mãe essa noite. Ana Custor, se há um momento para pedir a benção, para beijar o papai e a mamãe, é agora. O momento de abraçar o cachorrinho, a irmãzinha, é agora. João Everton, não adianta você deixar para obedecer a mãe e ouvir os conselhos dela depois que ela morrer, porque depois não dá mais. A Bíblia falou que não dá mais. Ô Letícia, tem uns beijinhos na mamãe e no papai essa noite, nos irmãos, nem sei se você tem irmãos, né? E aí, Arthur e Mateus, vão obedecer a mãe ou vão ficar brigando esses dois aí, hein? Seu Walter, dá um cheiro na esposa, diz que ama, seu Walter. Por quê, galera? Porque a vida, segundo a Bíblia, é efêmera e morreu não dá mais tempo. Nós temos uma péssima mania de entregar flores para quem não pode receber. De abraçar e chorar por aqueles que não ouvem mais os nossos apelos, nosso amor, nosso carinho. É o que a Bíblia ensina para você, meu irmão. Esteja pronto para a volta de Jesus agora, porque vai ter continuidade a vida? Vai morrer, e Jesus disse que vai ressuscitar, e vai morar num lugar onde não tem fila do INSS, onde não tem mais morte, não tem mais dor, nem pranto. Mas isso vai acontecer depois da volta de Jesus. A gente vai continuar aprendendo esse assunto aí, porque é um assunto muito importante. Então eu digo para vocês, com sinceridade do coração, preparem-se para a volta de Jesus e amem, cuidem das pessoas, do que você tem que fazer agora, antes que seja tarde demais. Que Deus abençoe cada um de vocês. É o desejo do nosso coração que vocês mantenham fé na volta de Jesus. Essa é a solução para o problema da morte. Ele diz que vai trazer, né, do pó da terra para a vida todos aqueles queridos nossos que desceram a sepultura. A Bíblia fala assim, ó, bem-aventurado é aquele que desde agora dorme no Senhor.
suas obras vão com ele. Sabe por quê? Porque a coroa da justiça está guardada. E quando Cristo voltar, diz Tessalonicenses, que ele vai ressuscitar esse povo e nós vamos abraçar os nossos queridos novamente. Pai, mãe, vovó, tio, tia, irmã, filho, filha. Será uma bênção esse dia. Preparem-se para a volta do Mestre. É o estudo dessa noite. Que Deus abençoe vocês. Eu vou fazer uma oração e aí quem tiver alguma pergunta pode fazer aí no final. Tá bom?